Bem-vindos aqui ao 12º webinário promovido pela Hidroplan, Hidrogeologia e Planejamento Ambiental. Durante meia horinha, vocês estarão aqui comigo, Daniel Cardoso, sócio da empresa, geólogo. Primeiramente, gostaria, além de dar essa calorosa boas-vindas para vocês, nessa quarta-feira chuvosa aqui em São Paulo, saber se todo mundo me vê e me escuta bem, porque não adianta nada aí, né, a gente dedicar essa meia horinha e vocês terem alguns problemas para comunicação. Então, nós temos aqui a nossa equipe de produção acompanhando. Se tiver qualquer problema, vocês podem aí reportar diretamente no chat. A gente vai usar bastante o chat hoje, para que a gente, durante o webinário, a gente possa resolver aí eventuais problemas. Então, esse projeto ele começou em janeiro, né, desse ano, em 2019. Nós pretendemos aí dar uma continuidade nesse projeto para 2020, juntamente com a colaboração de vocês, lógico. Versamos aí sobre os mais diversos temas da área ambiental, desde gerenciamento de áreas contaminadas, falamos de recursos hídricos, falamos de resíduos, falamos de reabilitação de áreas contaminadas. Então, hoje, o que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre tanques de armazenamento de combustíveis. Então, o título do nosso webinário é: vai desativar ou remover um tanque com produtos químicos? Entenda o passo a passo. Então, a gente vai falar um pouquinho da parte técnica, legislação e o descomissionamento do sistema de armazenamento de combustíveis, certo? Para a gente fazer aí um aquecimento, eu vou colocar aí para vocês a enquete. Essa enquete vocês poderão responder diretamente no formulário online que vai aparecer para vocês. E qual que é o objetivo dessa enquete? É que eu possa aí orientar o nosso bate-papo de forma a atendê-los aí de acordo com os interesses. Então, nós temos aí o pessoal de órgãos públicos, pessoal da universidade, consultores, o pessoal... Só um minutinho, Bruna, preciso separar isso aqui. Obrigado, gente. Falando aqui com a produção. Da indústria, laboratório. Então, isso é importante para que a gente possa orientar aí o nosso bate-papo. E, nesse sentido, a gente viu bastante esse ano que nós tivemos aí um público bem variado. Eu agradeço mesmo a participação, aí quem pôde acompanhar todos, ou se não a maioria dos webinários. Quem pôde entrar esporadicamente, eu assim, agradeço muito a participação, porque esse projeto a gente está dedicando aí esse tempo exatamente para difundir informações da área técnica, para que a gente possa orientar o empresário, ou mais do que os empresários, aí toda a equipe de meio ambiente, a equipe de apoio, de EHS, que faz parte aí das pequenas, médias e grandes indústrias, para que vocês possam aí ter um discernimento técnico mais aprofundado. Por quê? Porque são atividades do dia a dia e do cotidiano de vocês. Tá, gente? Então, por favor, respondam a enquete. Quem conseguiu responder agora, muito obrigado. Depois, quem chegou atrasado, a gente vai dar a oportunidade de responder ao final. Mais do que isso, o outro bate-papo aí que eu quero fazer com vocês nesse momento, e aí, nesse caso, vocês vão usar o chat, nós gostaríamos de saber que temas vocês estão interessados para a próxima série de webinários a ser realizada no ano que vem. Nós já abrimos essa enquete por meio de mailing, mandando uma mensagem para vocês, e quem está participando agora, se já quiser também propor temas, com prazer nós poderemos aí atender. Logicamente, pode ser que a gente adeque os temas de acordo com alguma necessidade e mais. Se não tiver nada em mente agora, no transcorrer do webinário, se lembrar de alguma coisa e quiser, é só colocar aí no chat, tá bom? Vamos lá, então, para o nosso
webinar. Então, o que a gente vai passar hoje? Principais sistemas de armazenamento de combustíveis e suas diferenças. Vamos falar sobre legislação e normas técnicas aplicáveis. E também, ao final, sobre o descomissionamento. O que a gente precisa se atentar para fazer o gerenciamento tanto da obra de remoção, de desmobilização do sistema de armazenamento de combustíveis, bem como a destinação dos resíduos ou, se não, das alternativas de tratamento no transcorrer da desmobilização. Então, falando aí um pouquinho sobre os tipos, né, de sistemas de armazenamento, nós temos aí tanques que são aéreos, nós temos tanques que são subterrâneos, nós temos tanques mistos, ou seja, que você tem sistemas de armazenamento que são subterrâneos e aéreos, bem como sistemas aéreos que se encontram em subsuperfície. Então, esses são os principais elementos. Aí na tela de vocês, nós temos aí um tanque de PAD, um tanque aéreo, e mais do que isso, além desses diferentes tipos de tanques, nós temos também os diferentes materiais que compõem esses tanques. Nós temos tanques desde os mais modernos, os que são, né, ecologicamente corretos, que são os tanques de PAD e de aço inox, além dos tanques de duplo revestimento ou até triplo revestimento de fibra de vidro com revestimento de PAD com controle entre as duas membranas, aí, entre as duas superfícies, para fazer o controle de eventuais vazamentos, bem como tanques mais antigos, que são tanques, esse é um caso aí de tanque de aço inox, né? Tanques mais antigos, que são tanques de latão, tanque de aço carbono, até mesmo tanques de alvenaria. Nós temos casos aí que são tanques que são diretamente aí feitos de tijolo cimento no solo. Nesses casos aí são os tanques aí até um pouquinho mais críticos, tá, gente? Aí, ó, um exemplo de tanques. A gente tem também, não só e somente só, falando aí de tanque aéreo, subterrâneo, tanques mistos, nós temos aí as estruturas de apoio dos tanques, que são as tubulações de transferência de carga e descarga, além das válvulas de respiro, válvulas de controle de vazão, válvulas de redução ou alívio de pressão, ou seja, um sistema de armazenamento de combustível, quer seja ele aéreo ou subterrâneo, ele tem essas diferentes aí, esses diferentes. Aí, ó, um exemplo de tanque de armazenamento subterrâneo, aí, durante a instalação, eu vou dar crédito aí a essas fotos dos sites da internet, vocês aí colocando aí sistema de armazenamento de combustíveis, vocês vão ver aí diferentes tipos, né, de tanques. Vocês vão ver, inclusive, também que as dimensões desses tanques variam bastante. A gente tem tanques desde 1 metro cúbico até tanques de 6, 12, 15, tanques de mais de 1.000 metros cúbicos, aí, chegando aí até mesmo 4.500 metros cúbicos de produto armazenados. E quais produtos nós estamos falando? Toda sorte aí de produto. Aí, ó, outras estruturas, né, que compõem o sistema de armazenamento subterrâneo de combustível. Vocês podem ver aí que nos bocais de entrada dos tanques, nós temos essa estrutura azul que se chama SAMP, que é uma forma de contenção para o ponto de visita. E nos bocais de carga e descarga, vocês têm essas estruturas menores justamente para que a gente possa evitar possíveis vazamentos durante a operação do tanque, a operação de transferência e troca de combustível, que é onde principalmente a gente dá causa. Outro ponto aí para a gente falar ainda das características dos sistemas de armazenamento de combustíveis, que a gente pensa assim, vou desmobilizar o tanque, mas tem alguns casos que nós temos aí mais de um tanque numa mesma área. Nós já partimos aí para parques de tanques.
E nesse caso a gente tem tanques de diferentes dimensões, diferentes materiais para diferentes usos, tá? Normalmente a gente está falando de hidrocarboneto, mas tem algumas outras substâncias, por exemplo, soda, ou qualquer outra substância de natureza cáustica ou ácida, que também podem ser armazenadas. Então, por que eu estou fazendo todo esse modelo, criando toda exemplificando todas as naturezas dos elementos que compõem o sistema de armazenamento de combustíveis? Por quê? Porque a gente vai precisar disso para definir o plano de investigação, para definir como esse sistema de armazenamento eventualmente será desmobilizado. E nessa foto ainda, um outro detalhe que eu quero mostrar aí para vocês, nós não falamos ainda, mas normalmente cada uma das estruturas, elas têm aí, ou espera-se que se tenha, né, agora de acordo com a legislação precisa que se tenha, mas se a gente pegar tanques mais antigos, são as bacias de contenção, que podem ser, em alguns casos, até diretamente sobre o próprio solo. A gente vê isso em grandes refinarias e indústrias petroquímicas, que tem aqueles tanques muito gigantescos, aqueles tanques com mais de 50 metros de diâmetro. A gente vê a contenção feita por meio de diques marginais, ou, em alguns casos, em tanques menores, bacias de contenção de alvenaria ou mesmo de aço inox, tá? E aqui uma última foto para vocês mostrar, para vocês entenderem qual que é a magnitude. A gente sempre tem assim a ideia de, eu vi o tanque ser desmobilizado lá no posto de combustível. Sim, é uma atividade muito corriqueira, até porque teve um chamamento do órgão ambiental para que os postos de combustíveis readequassem os sistemas de armazenamento, quer sejam eles subterrâneos ou aéreos. Então, esses postos, eles tiveram que fazer a substituição dos tanques, colocando os tanques ecológicos aí de dupla parede, com controle de vazamento, com sensores, né, anti-vazamento. Então, a gente viu bastante isso, às vezes, andando na rua, postos fechados, tendo essa substituição de tanques, linhas e até mesmo de bombas, né, que fazem aí a transferência do combustível do tanque para o carro, no caso do posto, ou se não para qualquer outra forma de fracionamento. Mas quando a gente vê uma foto dessa, a gente vê aí até que ponto a questão do desmobilizamento, da desmobilização e do descomissionamento de sistemas de armazenamento pode chegar, né? Então, a gente está falando aí de áreas, de parques de tanques com centenas de tanques de diferentes dimensões, com diferentes materiais, em diferentes estados de operação, que podem aí ser passíveis de ter alguma demanda do órgão ambiental por conta aí da desativação do tanque, tá? E por último aí, todo mundo já deve ter visto, que são as esferas de armazenamento de gás liquefeito de petróleo, né, de GLP. Coloquei aqui como curiosidade, até porque o GLP ele não é um contaminante de interesse aqui para a gente, porque se um tanque desse vaza, o grande risco dele não é contaminar o solo nem a água subterrânea, e sim explodir, né? Vazamentos de gases que têm aí um limite de explosão muito baixo, ou seja, qualquer concentração dele no ambiente junto com uma fonte de ignição pode aí causar uma explosão, ou até mesmo gerar aí uma explosão espontânea, mas para vocês verem que o mundo dos sistemas de armazenamento de combustíveis, ele varia desde um tanque muito pequeno de alvenaria de mil litros até tanques aí de dimensões aí gigantescas. Por último, aí também um esquema para vocês verem aí todas essas estruturas aí que a gente comentou nesse pequeno bate-papo aí que tivemos. Então, o tanque, nós temos as paredes laterais e nós temos também as calotas, ou seja, que é essa área que normalmente tem aí uma seção de uma circunferência, juntamente com os respiros, bocais, válvulas, para que vocês aí consigam visualizar um pouquinho do que a gente está falando.
e o que a gente vai seguir. Bom, entendemos um pouquinho como funcionam aí os sistemas de armazenamento, quais são as suas características. Então, voltando um pouquinho, a gente vai falar de como isso funcionou e até funciona de acordo com a legislação de licenciamento de postos de combustível do Estado de São Paulo. Então, nós temos duas grandes normas aí para nortear os trabalhos, que é a identificação de passivos ambientais em estabelecimentos com tanques subterrâneos e com tanques aéreos. E depois que a gente faz aí a investigação ela tem que ser feita anteriormente à desmobilização. E mais, se eu vou desativar o tanque e vou já remover o tanque, mesmo que eu tenha removido esse tanque, a gente precisa, num segundo momento, investigar também. Ou seja, a gente não consegue fugir da etapa de investigação. A única coisa é que ela pode ser feita em dois momentos, anteriormente ou posteriormente à desmobilização. Quando eu faço posteriormente? Quando eu já sei que eu vou desmobilizar mesmo o tanque. Tem nesses procedimentos aí que eu recomendo bastante que vocês vejam esses documentos, leiam esses documentos. Se tiverem dúvidas, vocês já têm aí o nosso contato, meu e-mail, daniel@hidroplan.com.br. Vocês podem mandar perguntas. Por quê? Porque tanto na investigação há diversas regras. Por exemplo, uma delas, que eu vou falar aqui rapidamente, se o poço de combustível tem mais ou menos de 1.000 metros. São tantas sondagens, tantas amostras, mas a gente não pode se ater somente a esses números. Esses números eles servem para o balizamento. A gente sempre tem que ter a planta baixa com a quantidade dos tanques, montar um histórico, é como se fosse uma preliminar mesmo, sabe? A gente já falou aqui da avaliação preliminar, quantos tanques, qual é o volume desses tanques, qual é o volume de combustível manuseado, se tem histórico de vazamento, quer seja por meio dos equipamentos, esses vazamentos detectados por meio de equipamentos que fazem essa detecção, ou por meio de registro de perda de produto armazenado, as linhas, as estruturas auxiliares do sistema, ou seja, bocal de carga, descarga, válvulas de alívio, e mais, as bombas de abastecimento. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta e mais o tipo de combustível armazenado, gasolina, diesel, querosene de aviação, óleo óleo lubrificante, cada um vai definir depois, inclusive, de acordo com as propriedades dos combustíveis, os possíveis contaminantes esperados em solo e em água, para que seja feito o trabalho de investigação. E a mesma coisa é o procedimento de remoção. Uma vez que eu contrato a empresa de engenharia para fazer a remoção do tanque do sistema de armazenamento, então a gente vai ter que primeiro ter acesso ao tanque para poder fazer as etapas para que a gente possa tirar a estrutura, remover a estrutura e fazer os trabalhos complementares de avaliação da cava, no caso de um tanque subterrâneo, e a avaliação do solo ali, no caso de tanques aéreos. A gente vai falar aí, já vou falar um pouquinho disso no próximo slide. Como eu disse, eu não queria me manter somente em posto de combustível, por quê? Porque a gente está falando de parques de tanques, a gente está falando de sistemas de armazenamento de combustíveis. E o que funciona para esses sistemas de armazenamento? No caso de todos os demais estados, seguiu o CONAMA 420, tá, gente? Para o estado de São Paulo, também se apoiar a DD 38 e em todos os outros demais estados, a gente pegar, por exemplo, Minas Gerais, decisão normativa 2, se pegar Rio de Janeiro, pegar Espírito Santo, pegar o Rio Grande do Sul, enfim, Paraná, que são estados que têm as suas legislações próprias, logicamente que deve seguir. Então, o que a gente deve levar em consideração para poder fazer a avaliação do sistema de armazenamento de combustíveis, quer seja ele aéreo ou subterrâneo? Que todo tanque ou estrutura auxiliar, rede, válvula, bocal, é o mais... as bombas, né, que fazem a transferência do produto para outras
para o fracionamento são fontes primárias. Se são fontes primárias de contaminação, você deve seguir o procedimento estabelecido pela legislação ambiental. Se a fonte, como são fontes primárias que você consegue identificar facilmente, ter o histórico de operação dessa fonte, você vai conseguir definir profundidade de amostra, você vai conseguir, pelo modelo conceitual, definir quantidade de amostras. Não adianta nada eu fazer uma amostra para um tanque de 100 mil litros. É diferente de um tanque de 15 mil litros, tá, gente? Então, a gente tem que adequar a quantidade de amostras, lógico, ao tamanho dessas fontes e mais a natureza dos produtos que são armazenados. Como eu falei aí, a gente não vai fazer análise de solo em água para um tanque que estava lá com GLP. E mais, se a gente pegar, por exemplo, um óleo extremamente viscoso, que a gente sabe que a propriedade dele, que se ele vazar, ele vai ficar ali próximo na bacia de contenção, ou se não tiver bacia, próximo da onde deu origem da contaminação, eu vou investigar primeiramente o solo, vou fazer análises para hidrocarbonetos mais pesados. Agora, se for um solvente, por exemplo, saber se é um solvente clorado, um solvente não clorado, para que eu possa aí definir quais seriam as análises aí necessárias para fazer a investigação. E por último aí, estamos quase acabando, meu tempo aqui já está esgotando aí com vocês, passar rápido, gente, por isso que eu falo aqui bastante, né? Como é feito a desmobilização em si? Se eu caracterizei a minha área de tancagem, quer seja ela um único tanque ou diversos tanques, independentemente da localização em superfície ou em subsuperfície, quais são as estruturas auxiliares desse tanque aí, que podem dar origem a uma contaminação, ou seja, que funcionam como fontes primárias. Se eu vou fazer a desmobilização, o primeiro passo é fazer a purga de todas essas estruturas, ou seja, tirar todo o produto remanescente da operação. Por quê? Porque eu já acompanhei diversas mobilizações aonde se ficou um pouquinho ali de produto e mais, a investigação tinha mostrado que era uma área que não tinha impacto. O solo e a água subterrânea não tinha impacto algum. Foi feita a investigação anteriormente. Durante a desmobilização, se tem, às vezes, algum procedimento operacional desenvolvido pelas empresas de engenharia que possam aí não ter algum cuidado para desmonte das linhas ou mesmo a retirada do tanque, essas linhas, esse tanque, eles podem aí se particionar, o tanque rasgar. E se tiver algum produto, a hora que eu faço a desconexão da linha com o tanque, ou se não, a hora que o tanque rasga e eu iço o tanque, o que acontece? Esse produto ele acaba vazando e contaminando o solo e a água que não estavam aí contaminados. E um outro ponto também não menos importante é com relação esses produtos normalmente eles são voláteis, eles criam uma atmosfera rica em gases e a gente já entra um pouquinho mais na parte de segurança do trabalho. Tem que ser feito sim, não só a purga do produto, mas também a inertização da atmosfera para a gente ter certeza aí que eventualmente durante o sucateamento do tanque não se gere faíscas, centelhas que possam aí causar alguma explosão. O tanque, normalmente, ele pode ser reaproveitado. Já vi diversos casos onde a desmobilização, eu estou tirando o tanque de um lugar, levando para outro. Normalmente, se o tanque é novo ou mais, se ele é de algum material nobre, por exemplo, inox, a gente consegue aí fazer o reaproveitamento do tanque, ou, na impossibilidade de fazer o reaproveitamento, é o sucateamento por empresas devidamente habilitadas e licenciadas pelo órgão ambiental, tá, gente? Eu não posso tirar esse tanque aí e colocar esse tanque aí em qualquer lugar. E mais, aproveitando aí, já que se o sistema for um sistema de armazenamento subterrâneo, a gente vai ter a cava, né, do tanque que foi retirado. E mais, utilizando lá os procedimentos, a gente pode até adaptar o procedimento utilizado para tanques de combustível
laudo, licenciamento que eu disse, para áreas industriais. E vocês vão ver, se tiver dúvida, vocês também me mandam, mas normalmente é coletar uma amostra em cada uma das calotas, amostras nas paredes laterais. Eu não vou falar a quantidade de amostras, tá, gente? Porque se eu falar que são uma amostra em cada calota, duas na parede lateral e três no fundo, eu vou estar falando exatamente o que está lá no procedimento, mas pode ser que não seja o aplicado à sua situação, por quê? Porque os tanques de postos de combustível, eles têm aí dimensões muito mais reduzidas, tá? Então, uma na calota, duas na lateral, três embaixo, se for em tanque de combustível. Se a gente estiver pensando em qualquer outro tipo de tanque, que é o grande foco do nosso webinário, a definição da quantidade de amostra deve ser feita aí pelo consultor, levando com base no histórico de operação, dimensão do tanque e tipo de contaminante. Se o solo não estiver contaminado, ou mais, por mais que ele esteja aí com alguma contaminação pontual, ele deve ser retirado, ou seja, se essas amostras indicarem alguma fase residual em solo, devem ser classificadas, conforme o NBR ou até mesmo o CONAMA. Mas, Daniel, esse CONAMA não é de resíduo de construção civil? Sim, mas tem respaldo legal para a gente usar ele quando a gente pensar em solo contaminado, concreto contaminado, a gente vai classificar isso como classe D e vai aí destinar, não só destinar, a gente fala muito de destinar, mas fazer o gerenciamento completo, correto, que é o armazenamento, de preferência, não fazer o armazenamento temporário, ou seja, já tira da cava, carrega e faz o transporte adequado para quem vai fazer a destinação final. Ou mais também usar a lei federal aí, PNRS, né, Política Nacional de Resíduos Sólidos, para fazer esse gerenciamento e a descontaminação. Outra coisa aí muito comum é quando a gente tem o nível d'água raso, eventualmente a gente já colocar algum produto remediador diretamente na água, para fazer aí a destruição de massa de fase dissolvida, já vi isso fazer em alguns casos também. E mais, ter certeza que, quando você for recompor a área, você use aí, além dela estar completamente descontaminada, você use um solo aí de uma jazida devidamente licenciada também, isento de contaminação. Tá, gente? Era isso que eu queria aí passar para vocês. A gente vai falar um pouquinho agora aí do nosso próximo webinar. A gente já tem aí um tema para janeiro de 2020, um assunto super interessante. Eu particularmente gosto muito. Não vai ser um webinário da Hidroplan, vai ser da nossa empresa parceira, o Instituto Água Sustentável. Quem vai ministrar esse webinário é a doutora Bruna Soldeira, geógrafa, mestra em agronomia, doutora em geociências e meio ambiente, ou seja, vale a pena, sim, vocês acompanharem. Eu recomendo bastante aí que vocês, quem puder, né, logicamente, quem não tiver de férias ainda, acompanhem. E nesse webinário, provavelmente, a gente vai falar para vocês já também a agenda dos próximos webinários da Hidroplan. Para quem não está sabendo, eu quero também deixar o convite para o Congresso Internacional, que vai ter aí da IAH, aqui no Brasil, o 47º Congresso Internacional, uma parceria aí também do Instituto, promovido, né, também pelo Instituto, logicamente, não só pelo Instituto, pela ABAS, pela própria IAH, pela ALSUD. Não deixem aí de entrar no site e se informar, porque vai ser um congresso aí muito grande, bem interessante. Vai ser aí em setembro de 2020, ali no Espaço Arca. Para quem não conhece, fica ali próximo à ponte do Jaguaré. E o último recado que eu quero passar para vocês, também para quem já conhece e já fez, indicar aí para o pessoal, né, dar um feedback. Para quem não conhece, o EAD, o MBA, né, em Gestão de Áreas Contaminadas, Desenvolvimento Urbano Sustentável e Revitalização de Brownfields, tem aí início, a próxima turma em 2 de março de 2020. Aí estão os dados. Também, se tiver alguma dúvida,
quiser mandar aqui para a gente por e-mail, a gente direciona para eles, a gente orienta vocês aí como poder ter mais informação, tá? Então aí, mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês, espero aí ter contribuído na formação profissional e pessoal de vocês com essas informações. Queria um dia mostrar para vocês aí toda a nossa produção, assim, os bastidores desse webinário, que começou assim de uma forma bem acanhada, bem amador. Hoje em dia, gente, a gente já está aqui até com teleprompter, câmera, por isso que às vezes eu fico aqui, eu olho para lá, eu olho para cá, eu não sei para que lado eu estou olhando, com uma iluminação quente aqui em cima, eu suando, mas é uma forma aí que a gente tem aí de aprimorar para a gente levar um produto legal para vocês. E assim, 2020, aguardem novidades que a gente está melhorando, hein? Cada webinário aqui que passa com a ajuda aí da toda a nossa produção, a tendência é ficar cada vez melhor para vocês. Muito obrigado.